E tem uma outra informação importante que eu quero escutar os nossos comentaristas. Afinal, o preço dos combustíveis pode baixar em alguns estados graças às reduções do ICMS, que são impostos e controlados pelos governos locais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a redução vai ser de 25% para 18%. Mas o valor do petróleo no mundo inteiro está excessivamente elevado por duas razões. O primeiro, claro, é a pandemia e o segundo é a repressão à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. Com a Rússia fora do fornecimento de petróleo, existe uma oferta menor do produto. Com menos produto, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, um grupo intergovernamental formado por 13 nações que mais produzem petróleo no mundo, não consegue resolver os problemas causados pela atual demanda. Com isso, aumentam os preços dos combustíveis, dos alimentos, queda do poder aquisitivo e, claro, muita gente passando fome. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou que pretende tomar uma iniciativa com o objetivo de reverter esse alto preço do petróleo, comprar óleo diesel de quem está vendendo mais barato, da Rússia. Então vamos ouvir o que os nossos analistas têm a falar sobre o assunto, mas antes, a nossa produção justamente separou a fala de Jair Bolsonaro quando ele conversou com apoiadores ontem à noite. Vamos acompanhar. Conversei com o presidente Putin hoje da Rússia, trocas comerciais entre nós, né? Temos a segurança alimentar e a segurança energética. Então há a chance de comprarmos diesel de lá. Então fica com toda certeza o preço mais em conta. Hoje assume um novo presidente da Petrobras. O que a gente precisa? Transparência em tudo. Aí, presidente da República, Jair Bolsonaro, conversando com apoiadores na porta da residência oficial Palácio da Alvorada, levantando essa possibilidade de comprar óleo diesel da Rússia. Começa essa rodada com o Marco Antônio Costa. Marco, os fins justificam os meios? Olha, Daniel, eu não acho que aqui é uma questão de analisar a moral existente no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas assim, certamente, se ele comprar, alguém em algum momento vai falar, olha só, está financiando a guerra. Esse é meu ponto, Quando você compra petróleo de um país lá do cartel da OPEP, você não está necessariamente abalizando ou, de alguma forma, corroborando o que acontece naqueles países. A gente está falando em Oriente Médio, que você tem lá países de... Aí sim você tem o que o pessoal da esquerda progressista aqui das escolinhas fala de machismo estrutural, o que o Piperno gosta de falar de racismo estrutural. Nesses países, você tem sim um sistema onde você mistura Estado com religião efetivamente, né? A lei de Deus está misturada com a lei dos homens. E de fato, quando você tem uma relação diplomática com um país desses, não quer dizer que você está aprovando o que é feito internamente no país, com os seus povos, com as suas minorias, com as pessoas que participam lá. Você tem uma relação comercial baseada nos interesses nacionais, baseada nos interesses da República Federativa do Brasil. Eu acho que é reduzir muito qualquer tipo de análise geopolítica ou até de blocos econômicos de países, inclusive, se você começar a se pautar por esse tipo de raciocínio. Não faz o menor sentido e nenhum analista sério faz essa redução. Agora, é óbvio que se você tem um produto no mercado que é mais barato, você compra. Você não vai deixar de comprar da China, porque a China é uma ditadura coordenada, comandada por um partido, que é o PCC, Partido Comunista Chinês, sob pretexto de que lá eles, durante 30 anos, pouco mais de 30 anos, cometeram infanticídio à torto e direito, matando criança no ventre da mãe, de maneira completamente insana. Você vê assim os documentários, os relatos, as pessoas... Então, quer dizer, a gente não pode ser hipócrita do ponto de vista moral, de querer contaminar questões que são pautadas por relações comerciais com pautas morais. A gente, sim, se diferencia de vários países da África, do Oriente Médio, da China, da Rússia, exatamente por conta dos nossos costumes, dos nossos valores. Agora, isso não quer dizer que as empresas brasileiras vão deixar de realizar transação comercial com empresas desses países. A gente não existe fora do mundo. A gente está conectado com todos os países. Feliz ou infelizmente, essa é uma realidade econômica. E se a gente quer
prosperar enquanto nação, a gente não pode se limitar com base num preceito moral ilusório de que as pessoas, com base nessa nossa negativa de se relacionar com eles, eles vão mudar ou vão melhorar. A gente não vai ajudar em nada tanto os povos de lá quanto o povo brasileiro. Agora, Piperno, se o Brasil vier a comprar óleo diesel da Rússia, certamente em algum momento talvez alguém venha a acusar Jair Bolsonaro ou o Brasil de financiar a guerra. Então, que dilema é esse, hein? Não há dilema. Seria, sim, uma ajuda ao financiamento a uma guerra. Veja, eu vou concordar em parte com o Marco quando ele diz que nessa questão do comércio a gente não pode ficar tão preso a parâmetros morais, mais ou menos o que o Marco disse. E, de fato, todos os países do mundo, eles acabam se relacionando com a China, que é uma ditadura, com a Arábia Saudita, que é uma outra ditadura, com os Emirados Árabes, uma ditadura moderna, mas, enfim, uma ditadura, com, enfim, uma série de outros. Anteontem, o presidente Macron disse que agora, a partir de tudo que está acontecendo, os países da Europa, os países ocidentais, eles vão ter que, de alguma forma, voltar a inserir Irã e Venezuela no mercado internacional do petróleo. E é algo que, aliás, o presidente Biden já falou lá atrás. Inclusive, os Estados Unidos já ensaiam um novo acordo com o Irã por conta disso, porque o mundo precisa de mais petróleo. Então, é fato que países se relacionam, países civilizados, países democráticos, eles se relacionam com ditaduras. Isso sempre aconteceu. Não é o Brasil que vai mudar, não é o Brasil do Bolsonaro, não foi o Brasil do Lula, que, aliás, se relacionava também muito bem com essas ditaduras. Quer dizer, aí realmente ninguém é vestal nessa história. O problema, a diferença agora, é que a gente está falando em um país invasor, um país que provocou uma guerra. Uma guerra que, aliás, está causando problemas à economia mundial. Então, aí, do ponto de vista moral, é menos defensável ainda a gente ir lá e ajudar a financiar isso. Sem contar que a Rússia é um país que vive sob bloqueio de uma série de nações, da maioria dos parceiros comerciais do Brasil. Então, será que amanhã, depois, o Brasil também não pode receber algum tipo de retaliação por conta disso? Então, é claro que o Brasil tem uma necessidade urgente de comprar diesel. O Brasil importa aí de 25% a 30% do diesel que ele utiliza. Mas se fosse assim, a gente nem deveria estar comprando os fertilizantes da Rússia, então. Não, essa é uma outra questão. Não comprar nada de lugar nenhum. Pensa. Todo mundo tem alguma culpa no cartório. O comércio global não se faz dessa forma. Claro, e por isso que está todo mundo, inclusive, diminuindo as suas compras em relação à Rússia. Eu acho que dá para fazer uma analogia. No momento em que o mundo todo com as vacinas, Piperno. Oi? Dá para fazer uma analogia aqui com as vacinas. A Coronavac foi a primeira vacina a chegar, Cristina. e foi celebrada, inclusive teve pré-candidato a presidente, Cristina, que queria ser presidente do Brasil por causa disso. Cristina, o pai da vacina, mas né? É a Coronavac veio de onde? É a mesma China, lógica de você... Não bastasse ser uma ditadura, ainda foi quem espalhou esse vírus para o resto do mundo. É a mesma lógica. Direito, não avisar o mundo do perigo que era a mesma lógica de você pandemia. Comprar petróleo, por exemplo, dos Emirados Árabes. Eu acabei de falar sobre isso. Mas e então, a China compra muito do Brasil. Então você concorda integralmente comigo? A diferença em relação à Rússia, e discordo em muito, porque a diferença em relação à Rússia é que a Rússia hoje é um Estado criminoso, é um Estado que invadiu outro. Ô, então, Piperno, a Arábia Saudita joga homossexual do telhado. Homossexual morre sendo atirado do telhado. E o seu presidente, quando Você visitou... quer o quê? Fazer pregação agora? E o seu presidente, quando visitou o Mohammed bin Salman, chamou ele de irmão. Bolsonaro foi lá e chamou o Mohammed bin Salman de diplomática é uma coisa diferente. Mas é isso que a gente está falando e você concorda no começo. Mas o Lula chama Maduro de irmão. O Lula chama Maduro de irmão. Os esquerdistas veneram não chama mais, que era um assassino machista, homofóbico. Veneram sem sequer conhecer direito a história. E saem colocando esse herói aí latino-americano na cabeça das crianças, dos adolescentes, nas camisetas, nas boinas, nas mochilas. Um machista, assassino, homofóbico. Está documentado isso, e agora vir dizer que porque alguém cumprimentou o presidente russo, que depois provocou uma guerra, pela paz, errado. O homem da Acho paz. Que essa comparação não cabe. Cristina, não é a questão de manter relação comercial com o país A ou o país B. É questão de você continuar
comercializando com um país que está em guerra, que invadiu um outro, um país criminoso. Isso daí é salto triplo carpado não é salto hermenêutico. triplo carpado. O Piperno está dando cambalhota para tentar fazer um ponto contra o governo. Por mais restrições que eu tenha à Arábia Saudita, eu aceito que o Brasil continue fazendo comércio com a Arábia. É assim, as relações internacionais, elas são assim. Agora, um país que invade um outro, um país que joga bomba em shopping do outro, que estupra outro. Piperno é a favor. Para o Piperno, o mundo passa fome e corta fertilizante. Isso é uma demagogia. É isso. Compra de outro fornecedor, imagina. Cris Grêmio, o segundo Piperno não há dilema. Mas eu queria te perguntar, antes disso, só preciso trazer toda a rede Jovem Pan News, a hora certa, 5h38. Cris, mas o que se espera de um líder é que ele olhe justamente para as necessidades do seu povo, olhe para dentro. Aqui nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada, várias categorias sofrendo, essa situação que envolve a inflação impactando diretamente os caminhoneiros, também toda a cadeia produtiva. Poderia ser uma saída viável, na sua opinião, Cris? Olha, é delicada a situação, eu não estou aqui dizendo que não seja. É ruim, é muito ruim, obviamente, negociar com um país que provocou uma guerra e continua insistindo nessa guerra. Agora, como você falou, tem que olhar internamente as necessidades do Brasil e até externamente ao redor. Veja o que está acontecendo na Argentina com a falta de diesel, em outros lugares também, em outros países também. E aí a gente vai fazer o quê? Qual é a solução? Vamos pegar de novo o caso dos fertilizantes aí que o Marco trouxe. A ministra Tereza Cristina, ainda no Ministério da Agricultura, tentou arduamente negociar com os canadenses, que são, depois da Rússia, se não me engano, depois de Rússia e Ucrânia, os maiores fornecedores de fertilizantes. E Belarus também. O que aconteceu? O Canadá estava sendo assediado pelo mundo inteiro. Todo mundo precisa de fertilizantes para o seu setor agrícola. E não veio uma promessa de fertilizantes de lá. Você vai cruzar os braços e ver sua população passar fome, ou você vai lá negociar de novo com o feio do momento, com o malvado do momento, que está provocando a guerra do momento, mas que em outros momentos foi o grande fornecedor de todo o mundo. E que, inclusive, a gente sabe agora, né, que os próprios Estados Unidos estão negociando com a Rússia também, porque não pode deixar a população passando fome, precisa plantar para colher, para comer. Então, é uma sinuca de bico. Para usar uma palavra que os esquerdistas amam, jogam para toda hora da boca para fora, como se eles fossem os monopolistas disso. Empatia. O que é a empatia? É colocar-se no lugar do outro. Coloque-se no lugar do governante que está nesse mar revolto, tendo esses fornecedores diante dele, tendo vizinhos já enfrentando crises de falta de combustível, e aí os caminhões param, não tem mais produto indo de um lado para o outro do país, as pessoas começam a passar fome, começa a ter saque, guerra civil, é um problema atrás do outro. Coloque-se no lugar desse governante e o que você faria? Eu acho que negociaria com Putin. No caso do diesel, o Brasil está indo negociar com o Putin por conta de preço. No caso do diesel, há outros fornecedores pelo mundo, inclusive lá no Oriente Médio. O que será que o senador Randolph diria, hein, se ele pegasse um preço 4 vezes maior de um árabe? Não, mas não vai ser 4 vezes maior, né, Cristina? Isso no mundo das commodities é uma coisa que não acontece. Não precisa nem ser 4 vezes maior. Se fosse 10 centavos mais caro, já teria um esperneio. Comprando sangue. Mas aí tá o negócio. É verdade. É melhor comprar. Até porque, do ponto de vista moral, a posição dele não seria defensável. Mas você está ignorando o preço também, que é muito mais baixo comparativamente até dentro do mercado. Mas, de novo, a gente está trabalhando aqui, Cristina, com essa perspectiva de gabinete. Parece que esse pessoal se tranca no gabinete lá da universidade, parece que são aqueles docentes, né? Na teoria, o mundo age dentro das perspectivas progressistas e ideológicas. Na prática, o Piperno quer pagar gasolina mais cara e acha que todo mundo pode pagar gasolina mais cara porque ele atende a um preceito moral da cabeça dele que ele criou agora só para fazer contraposição ao governo federal. Mas é isso. Isso daí é o que eu falei. Existe uma oposição propositiva e uma oposição... Vamos lá. Não é esgoto. Isso daí é a realidade. Não dá para você explorar um tema desse de maneira apologética ou demagógica. Isso daí é um tema de mercado, é uma questão de mercado. Claro que é um tema de mercado. Se você encara isso de maneira política,
Aí esquece, aí você rompe relação com todos os países. É um tema de mercado, é um tema humanitário. Aliás, a Europa toda, os Estados Unidos todos, eles estão arcando, sim, com custos mais altos. De uma série de Ele fala isso, o Brasil do PT financiou mais médicos durante quantos anos, dando dinheiro para... Isso daí é escravidão moderna. A gente fala em escravidão moderna, é o programa Mais Médicos. E ele fala isso numa boa, como se isso fosse bonitinho, dá dinheiro para Cuba. Eu achei um programa ruim, só que pior do que esse programa, Marco, é deixar mais de 1.000 cidades carentes sem nenhum médico. Morrendo gente aos borbotões. Isso daí é... E isso aconteceu. Não faça como o senador Randolph, Piperno, traga aqui a prova pra gente. Nossa, mas eu já vi cidade por cidade, Cristina. Mais de 1.000. São factóides. Agora acho que diminuiu um pouquinho. Porque quando cortou aquilo, aliás, Cristina... que não tem gente morrendo nessa cidade por falta de médico, né? A gente não ouve essa notícia. Cristina, aliás, eu vou te falar uma coisa. Naquela época, no momento em que cortou lá o programa... O governo tentou várias vezes ocupar aquelas vagas e não conseguiu. O governo não conseguia preencher. Quem cortou o programa foi Miguel Dias-Canel, ditador de Cuba, com medo que se descobrisse toda a falcatrua do governo Dilma. O presidente Bolsonaro, após a eleição, ele disse que ia acabar com o programa. E aí Cuba pegou e chamou seus médicos. Antes do presidente Bolsonaro assumir, ele já tinha dado prazo para os médicos voltarem para Cuba ou ameaça típica de um ditador. Jamais voltariam a ver seus familiares que estavam na ilha. Bolsonaro falou, olha, eu vou acabar com esse programa, e aí eles foram chamados de volta. E qualquer pessoa que passa pano para regime cubano, falando que o programa foi bem sucedido, mesmo que os médicos ganhassem 10%, 20% do valor do programa e o resto era remetido para Cuba, essa pessoa é autoritária por definição. Essa pessoa apoia comunismo e, portanto, é autoritária por definição. Não dá para você admitir uma coisa dessa. A pessoa que defende que mais de 1.000 municípios fiquem sem nenhum médico, ela defende genocídio. Agora, só preciso trazer... Isso. Você não. Ele tá falando de mim. Ele tá falando de mim, tá, Daniel? Então tá tudo bem. Cris Grêmio. Cris, deixa eu só trazer um elemento para você. Claro que seria uma movimentação arriscada por parte do governo federal, que poderia dar muito certo ou muito errado, caso formalizasse a compra de óleo diesel da Rússia de Vladimir Putin. Como você entende que a oposição, talvez os partidos de esquerda, iriam se posicionar caso o governo federal formalizasse essa aquisição de óleo diesel e os preços viessem a cair sensivelmente? Olha, Daniel, os partidos de esquerda, eles vão achar um motivo para criticar, não é nem para criticar, críticas são bem-vindas, é para acusar, é para plantar mentiras, é para difamar, é para distorcer os fatos. Eles fazem isso o tempo todo. Veja, se não compra o diesel, a população vai ficar à mercê da falta de diesel, portanto não tem mais caminhão rodando no país, está tudo desabastecido, faltando produtos na prateleira, culpa do presidente. Se compra, comprou do genocida que está lá matando na guerra. Se não compra, ou compra de outro, comprou muito caro. Ou se comprou caro porque não soube negociar. Eles vão achar. Por isso que eu digo que o eleitor precisa estar muito atento com essas narrativas, mas principalmente com quem planta as narrativas, porque está cheio de bandido querendo voltar à cena do crime. Tem o bandido mor, mas tem um monte de bandidinho ali no entorno que está louco para voltar para a cena do crime junto. E a gente sabe